baby, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low. No valley low enough. Ain't no river wide enough to get me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu queria começar o programa falando de uma coisa que me impressionou muito essa manhã. Quando eu saí de casa para vir até para o programa, né? Eu me deparei com uma cena e eu já estou há algum tempo, em função de conversas que eu tenho tido, querendo falar sobre isso. E hoje eu pensei, isso aí é um sinal de que eu tenho que falar sobre isso, despertar as pessoas um pouco sobre isso. Quando eu saí do portão de casa, estava passando o carro do lixo e estava chovendo. E não estava chovendo pouco não, gente, estava chovendo muito, né? E foi muito assim legal perceber a alegria com que os rapazes corriam, pegavam lixo, estavam até sem proteção, sabe? E corriam, pegavam lixo e brincavam uns com os outros, cantarolavam, com muita alegria, né? Isso me deu, assim, uma sensação tão boa. E eu acho que isso já é tempo da gente ter uma reflexão da importância, né, do lixeiro na nossa vida. Muitas pessoas não gostam nem de usar esse nome, esse termo para essa profissão, lixeiro. Mas, gente, é uma profissão de muito orgulho. Nós podemos viver sem muitas profissões na nossa vida, mas sem lixeiro vai ficar muito difícil existir. Nós vamos estar todos com problemas seríssimos e sem condição de sobrevivência, na verdade. Se pararem de recolher o lixo na nossa cidade, em pouquíssimos dias a nossa situação vai ser deprimente. E por que eu falei que eu já vinha pensando em falar sobre isso antes? Porque já de algum tempo para cá eu tenho tido a oportunidade de ter conversas com pessoas dessa área e o que me contam é estarrecedor. Pessoal que faz o recolhimento, por exemplo, do lixo reciclável, falam da forma como são xingados, como são ofendidos. Muitas vezes acontece de eles não terem o saco, aquele saco transparente para entregarem. E isso não é culpa deles, não é uma coisa, eles são o intermediário nessa questão. Se eles têm o saco para distribuir, eles vão distribuir. Se eles não têm para distribuir, não é culpa deles. E muita gente ofende os rapazes de uma forma direta e muito grosseira. Quando você às vezes é educada, quando você fala com eles com gentileza, eles ficam super felizes e dizem, olha, isso não é uma coisa comum, falarem gentilmente conosco. Gente, se a gente parar para pensar, isso é uma coisa absurda, né? Ser grosseiro por quê? Eu sempre digo para eles, dizer, olha, não fica chateado, não fica triste. Uma pessoa que faça isso com você, você tem que ter motivo de ter pena dela e não de ficar chateado com ela, porque ela está muito infeliz para fazer uma coisa dessa. É a única explicação que eu encontro. E muitos já falaram comigo também a respeito da forma como, quando estão com o uniforme, como são discriminados nos locais onde vão. Se nós pararmos para pensar nisso, isso é um ato terrível. Você discriminar uma das profissões mais fundamentais e importantes na nossa comunidade. Então, o que eu queria aqui é pedir que houvesse uma reflexão, né, sobre vários pontos em questão. Primeiro, essa questão que eu estou colocando, da importância dessa profissão na nossa comunidade. Mas, em segundo lugar, da importância de se ter respeito por qualquer ser humano, né? Independente de que ele é um ser humano muito importante, como eu disse, para a nossa comunidade, que mereceria muito respeito, é importante que nós tenhamos respeito por todo mundo. Todos são iguais perante Deus. E qualquer discriminação que eu faça vai
diminuir a minha cota, né, espiritual, com certeza, levamos isso em conta também. Então, isso é uma boa reflexão, não só para nós mesmos, mas de repente também para lembrar algumas pessoas sobre isso, para educar nossas crianças sobre isso, né, do quanto é importante que nós tenhamos consciência de que somos todos iguais perante Deus e também lembrarmos as nossas crianças do quanto é importante essa profissão. Certo, gente? Bem, é com muita alegria que hoje eu trago aqui para vocês o professor Luciano René Bettingen. Falei correto, professor? Corretamente. Professor, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza de que hoje nós vamos ter um programa maravilhoso. A gente sempre aprende muito com o professor Luciano e hoje também ele vai nos ensinar muitas coisas boas. Professor, o senhor hoje vem falar um pouquinho sobre esse seu livro, né? Passar um pouquinho do conhecimento maravilhoso que está dentro dele. Vamos mostrar para vocês aqui o livrinho, A Conexão. Tem até uma imagem, podíamos até mostrar essa imagem logo do livrinho e também, dá para passar agora a imagem? Dá? Que tem um CD do lado, para quem quiser. Também só tem um CD muito bom, excelente. É um relaxamento consciente. Então, aí tem duas coisas. Do lado direito, na telinha, vocês têm esse livrinho que estava aqui na minha mão. E do lado esquerdo é um CD do professor, Relaxamento Consciente. No final do programa, nós vamos passar os telefones do professor. Quem quiser pode entrar com ele para adquirir o livrinho ou o CD, Relaxamento Consciente. É um excelente... além de ser um excelente CD, ele tem a vantagem de que uma pessoa que não esteja acostumada a fazer meditação, nem relaxamento, vai fazer com facilidade com o uso desse CD. Vai conseguir atingir a sua meta com tranquilidade, com facilidade. Então, só isso já valoriza muito o seu CD, professor. Que é uma coisa que torna a meditação e o relaxamento acessível a qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que nunca tenha feito nenhum relaxamento, nenhuma meditação, ela com o auxílio do CD vai conseguir fazer tranquilamente esse processo. Professor, então, aguardamos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Obrigado ao senhor. E por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui no seu programa. Nós é que agradecemos. Falando sobre esse livro aí, A Conexão. Né? Bom, conexão é uma palavra muito usada hoje, né? Muito falada, assim, vários sentidos, né? Nós temos que nos conectar com muitas coisas. Inclusive, na área da informática, ela virou uma palavra-chave, mestre. Uma palavra-chave, exatamente. Né? E por isso, porque o título não era esse, era um título grande, mas fomos reduzindo, e ficar nesse título aí. Só que não é qualquer conexão, é a conexão. Né? O livro é A Conexão, não é Conexão. É a conexão. É a conexão. Esse A que é fundamental. Que é fundamental aí, né? A conexão. Vocês estão vendo, o Kaique botou de novo lá na tela, é a conexão. É a conexão. Mas, primeiramente, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, então, a esse convite mais uma vez. E para falar desse livro aqui, eu vou pedir licença para contar um pedacinho da história de um menino que desde pequeno ouvia muito falar da palavra Deus. Ouvia essa palavra, né? Sempre. E as pessoas falavam e tal, e eu escutava aquela palavra e tal. E com o tempo, as pessoas começaram a dizer assim, Deus está no céu. E ele foi registrando isso, Deus está no céu. Então, Deus está no céu, nós estamos aqui na terra, né? Não se tinha se tinha noção de Deus assim lá no alto, né? Lá bem no alto. E daí vem também essa ideia de colocar a capa no livro, porque foi de uma pintura muito antiga de Miguel Ângelo, não é? Da Capela Sistina. Na Capela Sistina do Vaticano. E mostra justamente um homem assim, velho, né, com a barba branca, né,
e um homem aqui, não é? E assim, querendo encostar os dedos, não é? Eu vou fazer uma observação, professor. É o início do programa. A minha chamada inicial é exatamente essa imagem da Capela essa Sistina. imagem. Muito para bem. quem quer saber do que ele está falando, é exatamente aquela imagem que aparece na chamada inicial. Muito bem. Então, mas aí, professor? Mas aquela imagem, quando esse livro está sendo terminado assim de escrever, não é? Comecei a pensar no título, qual seria o título. E aí, nesse pensamento, entramos uma vez num comércio assim, de informática, e no teto havia essa imagem da Capela Sistina, de Miguel Ângelo, pintado no teto. Quando olhamos essa imagem, logo veio a memória assim, esse é o título. E daí o título. Bom, mas com o tempo, começamos a pensar o seguinte, essa imagem, ela foi feita numa época muito antiga, uma época passada, não é esse tempo que nós estamos vivendo num outro tempo, daquele tempo lá. E tem que ser mudado isso aí, um pouquinho, né? Então é que surgiu esse desenho aqui, né? Uma mão divina e a mão humana aqui, né? Esse contato, essa conexão, não é, com esse divino. E depois também, quando nós falamos em céu, não é muito interessante que uma vez me disseram que o céu, onde começa o céu? Na verdade, ele começa a 1 centímetro do lugar onde eu estiver com o meu pé. 1 centímetro para cima começa o céu. Né? Então, o céu é uma dimensão muito grande, né? É esse céu aí. Né? E, bom, então esse menino, né? Voltando à história do menino. Eu estava pensando, o que aconteceu com ele? Ele ouvia falar de Deus e tal, assim e tal. Não é? Eu apenas escutava aquilo, né? Mas com o tempo, então, falaram que Deus estava no céu, ele já ficou sabendo, Deus está no céu, tá bom. E muito tempo se passou, muito tempo, até que um dia ele ouviu uma frase que dizia assim, Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós? Puxa, então já sei. Primeiro achava que ele estava no céu, mas agora ele está dentro de nós. Mas como é isso? Em que lugar ele está? E como é que eu consigo me comunicar ou saber desse Deus dentro de mim? Não é? Se ele está dentro de mim? E aí lembramos de Jesus, né? Nesse momento, porque Jesus se referia a Deus falando Pai para Deus, né? Uma frase até, o Pai e eu somos um, né? Ele citou isso, né? Se referia ao Pai. Então, se Deus é o Pai, mas como eu tenho o meu Pai, então tem outro Pai aqui, como é isso aí? E assim o tempo foi passando, e toda a vida desse menino foi justamente para se comunicar com esse Pai, né? Interno. Assim como nós nos comunicamos com o nosso pai, nossa mãe, né? Nós temos esse contato, né? Um contato importante, necessário na vida de todas as pessoas. Mas se Deus está dentro de mim, como é que eu posso também me comunicar com esse Deus? De que forma eu tenho que usar para poder me comunicar com esse divino dentro de mim? Primeiro, como é que ele é? Ele é um homem assim, velho, com a barba branca? Como é que ele se manifesta, né? Dentro de mim? Como é que eu vou descobrir isso, né? Então, essa foi
a preocupação e o pensamento desse menino, né? E a coisa foi evoluindo, avançando, né? Com o tempo, ele foi envelhecendo, talvez foi ganhando idade, tudo, e foi compreendendo outras coisas, né? E observando o céu, o sol, a luz, né? Então viu que o sol ilumina a terra, né? É mais ou menos assim, porque se nós formos pesquisar bem como é esse processo, na verdade o Sol emite radiações, são os fótons, como citou Einstein, né? São fótons, radiações energéticas, né? E essas radiações penetram na camada atmosférica do planeta, e essa camada é composta de gotículas de água muito finas, né? Muito pequenas, né? A gente só vê essas gotículas hoje, por exemplo, quando está essa neblina assim, a gente vê que o ar está cheio de gotículas, né? Mas então essa luz bate nessas gotículas e reflete. E daí então essa energia bate e reflete como luz, e por isso nós temos essa luz aqui, né? Mas quando a gente sai dessa camada atmosférica, não tem mais, o planeta está ali, mas o cosmo é escuro, não tem essa luz. A gente vê o Sol como uma estrela, assim, uma bolinha assim, um pontinho assim, não é? Bom, isso fez pensar muito nessa luz, como é essa luz aí, né? E nós temos o dia e temos a noite, temos esses dois momentos assim. E quando começa o dia e quando começa a noite, começamos a pensar nisso. Quando começa o dia, realmente o dia começa depois da meia-noite, um segundo após a meia-noite, que começa o dia. Mas o dia ainda está escuro, né? Só quando o sol começa a sair é que começa a clarear. Então, luz é o quê? Nos permite ver as coisas, né? Conhecer os objetos, conhecer tudo que está por aí, quando nós temos essa luz. E diríamos que luz também é conhecimento. Conhecimento é luz. Não é? Porque quando nós sabemos alguma coisa sobre alguma coisa, isso é luz. Como se a nossa mente se iluminasse. Não é? Se nós não sabemos nada sobre determinado assunto, nós estamos no escuro, na escuridão, quer dizer, nós não sabemos. Então, luz é conhecimento. Conhecimento é também luz, né? Mas é uma luz mais fraca. Conhecimento, nós podemos ter muito conhecimento de infinitas coisas, né? Mas é uma luz meio fraca. Por exemplo, uma pessoa pergunta assim: você sabe como faz aquilo? Você sabe como é que se constrói um objeto assim? Dá um exemplo qualquer. Se eu sei, eu vou dizer sim, eu sei como é, eu sei como faz, né? É um conhecimento só. Mas é passageiro isso, tem muitas coisas, muitos fatores, muitos conhecimentos que não nos interessam muito, né? E nós não vamos fazer, por exemplo, não vamos construir uma cadeira, então não interessa saber bem como é isso e tal. Não interessa muito. Então é um conhecimento assim fraco, né? Fraco. Eu diria assim, colocando a mão assim, é um conhecimento fraco. Mas quando eu penetro mais nesse conhecimento, me interessa esse conhecimento, e eu vou colocar aquilo que ele me transmite em prática, vou passar a uma experiência daquele conhecimento, esse conhecimento vai se tornando consciência.
que é uma luz mais forte, mais forte. Então, uma luz fraca vai passando para uma luz mais forte. Eu vou concentrando essa luz. Então, essa luz concentrada é consciência. Muito fraca é um conhecimento, mas concentrada é uma consciência. Por isso que dizemos que consciência é luz também, mas é uma luz mais intensa. E a física fala sobre isso, né? Essa concentração dos raios. E daí o raio laser, né? Ele pode furar até o aço, mas é concentrado. É um raio concentrado de luz. E nós podemos fazer isso também com a nossa mente. Concentrar nossa mente em determinado assunto para entender melhor, fazer uma reflexão, que eu vou analisar um pensamento com mais profundidade. Então eu estou concentrando a minha mente, né? Posso concentrar a minha atenção, posso concentrar também a minha energia de amor, de afetividade, né? Também posso fazer, né? Então, uma coisa tem relação com a outra, assim, né? E à medida que concentra, vai ganhando consciência sobre aquilo. E vai tomando consciência sobre aquilo. Então, consciência é luz, né? E aí tem trouxe aqui um banner para nos mostrar os níveis de consciência, que a consciência tem também certos níveis, né? Aqui o F é o nível físico. Está dando para ver bem, né? Do planeta. Então, nós já temos É esse verde, o que ele apontou, é o primeiro. É o primeiro aí, é essa faixa aqui. Verde, quer dizer, nós já temos muito conhecimento sobre o plano físico, o plano material, né? Sobre a natureza, por exemplo, nós temos muita consciência, nós já penetramos muito nesse plano humano. Aliás, apesar disso, nós estamos aqui já 4 milhões de anos, né? Por isso humanos. É que no banner do professor, a parte maior é exatamente o físico, é o verde. Vocês podem ver daí que a parte é o círculo, porque isso aí é a ideia de um círculo, né? Com as suas faixas, com seus contornos. E o centro, que é a parte física, é o mais amplo. É o mais amplo. Todos. Ele ampliou muito a consciência desse plano físico, né? Mas nós não somos só físicos, nós somos 4 fatores: físico, mental, emocional e espiritual, né? Então nós temos um outro nível aqui, emocional, que é o nível... Temos que tomar consciência desse... Depois vem o mental, né? Perdão. É o mental, o outro é o emocional. O amarelo é o mental, o rosa é o emocional e o vermelho é o espiritual. Né? Então agora você vai falar nós temos o amarelo aqui, é o mental. O mental, que é o segundo. É o mental. Então nós começamos a penetrar nesse terreno, nessa mente, né? E aí vem René Descartes, esse grande filósofo, né? Que disse o seguinte: eu penso, logo existo. Logo existo. Eu penso, logo existo. Mas aí diríamos, parafraseando Descartes, diríamos: eu inspiro, respiro, logo existo. Descartes ele é extremamente racional, ele não leva o resto em conta. Não é? Então é o desenvolvimento do cartesianismo, né? Da inteligência, do conhecimento mental, né? E isso foi uma grande evolução humana, né? Quando começou a trabalhar a razão, né? O raciocínio. E isso se desenvolveu muito. Aí outro nível ali
de mental, desse mental. Aí surgiram grandes estudiosos, Sigmund Freud, né? É importante se ter, Jung. É importante se ter claro que Descartes foi um passo imenso no processo de evolução que nós vivemos. Só que foi um passo. Muita gente chegou em Descartes e estacionou, não andou dali para frente. Então ficou uma pessoa extremamente racional, pensamento muito cartesiano, como costuma se dizer. E Descartes, inclusive as pessoas pensam assim, ele foi um filósofo que descobertas fantásticas na matemática, né? A filosofia e todas as outras ciências sempre estiveram muito ligadas, caminharam juntas. O gráfico cartesiano que se usa, todo mundo estuda na escola, foi ele que criou, por isso se chama cartesiano, né? Então, só que é importante se ter claro que ele foi um passo. A gente tem que passar por Descartes e continuar, né? Que é o que o professor vai fazer aqui no quadro. Ele vai continuar expandindo lá acima do mental, do amarelo que está ali, que o Kaique está mostrando para a gente. Ele coloca a imagem e aponta com a setinha, né? Que vocês tenham claro que depois tem outros níveis, né? Que é o que o professor vai falar. Então é importante que se valorize o que ele nos deu de presente. Exato, né? exatamente. Mas que tenha consciência que foi um passo. Foi um passo. Não é para ficar estacionado ali e não ficar com aquela mente cartesiana, é uma mente fechada. Tem que expandir, tem que continuar. Vamos lá, professor, vamos continuar, não é isso? Isso mesmo, né? Então aí nós passamos um outro nível de consciência, que é o emocional. O rosinha que está lá. O rosa que está lá. O Kaique vai mostrar para a gente lá. Isso, esse rosinha aí é o emocional. Esse rosa ali, M, que é a parte emocional, que sempre ligávamos o emocional ao coração. Né? O emocional está ligado ao coração e tal, né? Mas com o tempo se descobriu que é uma área do cérebro, né? Que rege essa parte emocional também, e também ligada a esse chakra cardíaco. Aqui, né? O anahata, né? Então isso aí também foi se expandindo. Se falava sempre no coração e tal, mas passou-se a falar na inteligência emocional. Inteligência emocional, olha só, não se falava sobre isso. A inteligência é inteligência, é a razão. Mas aí existe uma inteligência emocional. O que é isso? Né? Uma novidade, a inteligência emocional, uma área do cérebro, por causa também do avanço da tecnologia, né? Da informática e tudo isso, foi possível pesquisar o cérebro humano e ver determinadas áreas. Quando a pessoa sentisse uma emoção forte, né? O pesquisador podia observar a área do cérebro que refletia esse emocional. E daí se descobriu uma área do cérebro, né? Que reagia conforme a nossa sensação emocional. Né? Bom, e aí outro avanço. Já estou no terceiro nível de consciência, mas ainda há um último, quer dizer, o último aqui, né, nesse planeta, o último, mas vamos ficar por aí, que é o espiritual, que é o nível espiritual. É o vermelhinho que está lá em cima, o Kaique está lá mostrando para a gente na tela. O vermelho está ligado ao espiritual, a coisa espiritual, né? O vermelho, né? Porque nós vemos assim, por exemplo, o Sol, né? Ele emite essa radiação e ele esquenta o planeta. Essa radiação, essa luz acaba esquentando, produzindo calor, né? E o calor ele faz o quê? Ele transforma. Então, quando o humano descobriu o fogo, fazer o fogo, porque bastava, uma vez que o Sol emite essa radiação no planeta, qualquer parte
quando o ser humano disse eu descobri o fogo, não é bem assim, né? Porque nós vamos, quer dizer, nós não inventamos nada, nós vamos descobrindo as coisas, né? E ele percebeu que botando um espelhozinho, refletindo, concentrando, aí é aquela questão, né, começo, de concentrar a energia. Concentrou a energia, a luz, né, do raio laser, como um raio laser, concentrou aquilo, o calor produz o fogo, né? E por isso está o vermelho ali, está ligado ao coração, né, que é o sangue, né? E aí podemos... É uma conexão maior, porque vai ligar o emocional, vai juntar de uma certa forma. Justamente. Vai juntar tudo, né? Vai fechando isso aí. Há um desenho assim que está, inclusive, no nosso primeiro livro, acho que não, está nesse segundo livro aqui, de uma cobra, né? Ouroboros. Que ela depois encontra o seu próprio rabo. É o Ouroboros. Então, junta aquilo, né? Está aqui no livro. Eu posso até abrir para mostrar, né? Se as pessoas quiserem ver. Deixa eu soltar aqui direitinho. Enquanto o senhor vai falando, eu vou abrindo para o senhor poder mostrar. Até que a cobra encontra o seu próprio rabo, o seu rabo, né? E isso indica que o princípio é igual ao fim. E o fim é igual ao princípio. Então, fecha o círculo. Então, é justamente quando nós humanos podemos alcançar essa consciência do divino dentro de nós, nós vamos fechando esse círculo. E vamos compreendendo está aí. Aqui. Kaique, você me dá uma ajuda? Aqui, isso aqui é o Ouroboros que eu prometi. Eu estou procurando uma imagem dele. Onde você quer que eu aponte? Eu estou procurando aqui. O Ouroboros. Ah, tá. Você vai pegar uma imagem e botar pra gente. Você viu qual é, não é? Sim, sei qual é. Então... Você viu aqui, sabe qual é? Ele vai buscar pra gente, vai mostrar essa imagem aqui melhor para vocês verem. Aqui. Aí consegui acertar. Mas o Kaique daqui a pouco vai mostrar pra gente uma imagem melhor. Isso. Então, é isso aí. Quando se alcança essa consciência espiritual, né? E isso exige um método e uma disciplina, né? E um tempo. Não é assim, de repente... E para cada um o tempo é diferente, né? É diferente, então leva um tempo até conseguir essa comunicação, essa conexão, né? Precisa um conhecimento, né? Para chegar a essa conexão. Quando chega a isso, então o ser humano vai entender. Ah lá, gente, o Ouroboros. Sim. Kaique achou pra gente. Agora sim. Né? Agora sim. É quando a cobra ela encontra o próprio rabo. O próprio rabo. Isso. Quer dizer, que era o fim, a cabeça é o princípio e a cauda é o fim. Então, o princípio e o fim é a mesma coisa. Né? Viram flui uma coisa só, um fluxo contínuo. Então é quando nós vamos entender o significado, o sentido da nossa existência aqui, nesse plano humano. Né? O senhor falou uma coisa agora que eu acho que é o que gera a origem de praticamente tudo que tem acontecido, assim, depressões, muita coisa. As pessoas não têm clareza sobre isso, é claro. Ninguém consegue perceber, eu estou em depressão porque eu não sei qual é o motivo da minha existência. Não acontece dessa forma, né? Mas é isso, porque a nossa vida, eu até falei há pouco tempo numa aula de yoga sobre isso. Quando certas coisas vêm nos ajudar, vêm nos beneficiar, porque nós podemos dar desculpas. Quando a gente não pode dar desculpa, a gente tem que parar para pensar e pensa, por que eu estou aqui? Por que eu estou vivo? Por que eu existo? E não consegue lidar com isso, porque
As respostas não são assim, não é que nem prova de matemática que a gente 2 mais 2 é 4 e acabou o assunto. Não é assim que funciona. E isso dá um certo vazio interno. E aí nós colocamos desculpas, né? Um monte de desculpa que é a forma de nós não termos que mergulhar na real problema. Então, o professor acabou de falar que isso não é uma coisa que vem fácil, que isso demanda um tempo, demanda um certo sacrifício até. Sim. É importante perceber... Um esforço, né? É importante perceber que quando se consegue a integração dos níveis de consciência, de quando se consegue fluir através deles, é uma das sensações mais prazerosas que existe. É uma sensação de unidade com o cósmico, de integração, exatamente o livro do professor. É uma sensação, a pessoa encontra, como diz no livro, o elo entre o humano e o divino, sem sombra de dúvida. Agora, alcançar isso é que é o problema. Então, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que compensa muito. Vai exigir muita força de vontade. E muitas vezes as pessoas desistem pelo caminho e não têm força para prosseguir, porque perdem, né? Elas perdem essa visão, essa consciência do que elas vão adquirir se continuarem na trilha, se continuarem no caminho. É um esforço que vai compensar e muito, mas se pede muito, não é, professor? Pede-se muito essa consciência do que se vai alcançar pelo caminho. Né? E eu acho que isso aqui dificulta a capacidade, a força de vontade do esforço que é necessário. E daí a palavra consciência, né? Consciência é luz, é luz. Por isso também numa outra frase que vem à memória, que Jesus falou, se referindo assim à luz. Eu voltarei quando a luz se fizer, e onde quer que se reúnam 2 ou mais, em meu nome, aí estarei convosco. O que é essa luz? Eu voltarei quando a luz se fizer. Essa luz é consciência. Quando os humanos adquirirem a consciência do divino e de quem é Jesus, quem foi Jesus, porque nós temos muito uma ideia assim de uma pessoa, né? Realmente Jesus foi um ser humano, ele se fez homem, mas, não é? por nós. Mas ele alcançou um nível de consciência crística, e por isso é Jesus ou Cristo. O Cristo, exatamente. Quer dizer, Jesus, o homem que alcançou um estado de consciência crística. Né? Perfeito. Como Buda também. Buda não é uma pessoa, Buda é um estado de consciência. Que Buda, muita gente não sabe que Buda não era o nome dele, ele era Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, era um ser humano. Buda, que é exatamente esse estado crístico, né? Por isso era Jesus Cristo, era Jesus o Cristo. É a mesma coisa, o nome de Jesus era Jesus, mas ele era Jesus o Cristo. O Cristo. É perfeito, você colocou muito bem, exatamente então, isso. Então, Buda, por exemplo, era chamado também Sakyamuni, né? Sakyamuni, o iluminado, né? O que alcançou também esse estado de consciência. E esse estado de consciência é um estado que volta de tempos em tempos, quando o cosmos muda. E quando é que acontece isso? Nós estamos muito ligados às influências cósmicas, né? Então nós saímos de uma era escura, de ignorância, de negritude, vamos dizer, para uma era de luz. Nós já estamos nessa era de luz há 69 anos. Mas 69 anos não é nada para o cosmos, né? Não é nada. Para nós podermos entender isso, 1 grau no cosmos equivale a 72 anos aqui no nosso plano. Ainda faltam 3 anos para nós chegarmos a 1 grau no cosmos.
E 1 grau é uma partícula mínima de um período, de um ciclo de 2.160 anos. Quer dizer, nós estamos no ano 69, é um pedacinho assim desse grande ciclo que nós estamos entrando já, né? Nós estamos num período assim de transição, saindo de uma era de escuridão para uma era de luz, de muita luz, né? De conhecimento, de saber. Essa era chama-se Aquário, era de Aquários, né? Muitas pessoas já sabem disso, já ouviram isso, né? Apesar que muitos, é bom o senhor falar, porque muitas falam que a era de Aquário, mas não sabem o que é. E também há muita controvérsia nesse sentido, de pessoas que dizem, não, nós não chegamos lá ainda, nós ainda vamos chegar. Outros, não, o que é isso? Não, isso ainda não é, e leva muito tempo, será que é isso? Ali é assim, né? Porque a era passada era uma era... por que Jesus falou em fé, na fé? Né? Ele falou nisso porque a era em que ele apareceu, ele foi um avatar dessa era. Avatar quer dizer um mestre que mostrou uma pauta para a humanidade, né? Uma direção para a humanidade, um caminho para a humanidade. Ele mostrou isso, né? Apontou para isso, né? E como hoje também que nós estamos vivendo, surgiram outros mestres, né? Que apontaram caminhos assim também. Mas tem muitos. Então, hoje, para dizer qual é o avatar desta era de Aquários, é difícil, porque vieram muitos mestres, muitos, ajudar assim, a humanidade a dar um passo na sua evolução humana, né? Nós estamos no 4º nível de evolução humana. Tem o nível mineral, né? Mais denso, o nível vegetal, né? O nível animal e depois o nível humano que nós estamos. Nós temos que alcançar agora o 5º nível, o 5º reino universal, né? O universo tem 7 níveis, né? Nós temos que alcançar isso, quer dizer, uma consciência do divino dentro das pessoas. A senhora está falando muito apropriadamente no início, né, sobre os lixeiros, né? Por que nós olhamos os lixeiros assim, só o trabalho que eles fazem, tá? Mas não valorizamos essas pessoas como humanos. Como seres humanos. Não é? Nós não vemos o divino dentro daquela pessoa. Né? Só quando é possível, quando um ser humano consegue essa conexão, como foi o caso de Jesus, né? Conseguiu essa conexão, por isso ele falou, o Pai e eu somos um, né? Então passa a ver o divino em todas as pessoas. Eu pensei nisso agora, que se nós tivéssemos a capacidade de ver as pessoas como elas são por dentro, né, com a luminosidade que elas têm, muitas vezes você poderia olhar para uma pessoa com um cargo importante, que todo mundo valorizasse, né? E ali você ia ver uma pessoa negra por dentro. E você olhando muitas vezes para o lixeiro, você ia ver uma pessoa cheia de luz, né? E não se tem essa noção, porque quando a pessoa começa a se sensibilizar, a fazer o caminho desses níveis de consciência que o professor está falando, você começa a ter um pouquinho essa percepção. E, em geral, nós estamos tão acostumados a viver maciçamente e de uma forma mais, vamos dizer, embrutecida, que não percebemos isso. E aí trocamos os lugares, valorizamos às vezes uma pessoa que não tem nenhuma luminosidade, enquanto desprezamos uma que tem muita luminosidade. Quer dizer, isso faz parte das controvérsias e dos problemas do nosso paradigma, da nossa vivência nos dias de hoje, né? Exatamente, né? E esses níveis de consciência têm densidades,
densidades. Ainda tem isso, né, né? professor? Quer dizer, o nível físico é muito mais denso, né? Muito mais compacto. Então, quando nós vamos alcançando outros níveis de consciência, Vão ficando o menos mental é mais embrutecidos. sutil, o emocional falei. mais ainda, e o espiritual muito mais ainda. Isso Né? vai São ficando- níveis muito sutis de energia. À Energias medida muito que nós vamos sutis. desenvolvendo os outros níveis, o nosso nível, até o nosso nível físico, vai ficando menos embrutecido. Exatamente. Vai sendo purificado. Exatamente. Né? Então é isso. E nós temos esses quatro corpos, né? 4 fatores: físico, mental, emocional, espiritual, às vezes muito dispersos. Né? Nós estamos, por exemplo, fisicamente nós estamos num lugar, sentados aí, mas mentalmente nós estamos longe, estamos num outro lugar, pensando em outras coisas, não estamos ligados àquilo, aquele momento que nós estamos ali, ou emocionalmente nós estamos lembrando de uma pessoa que nós amamos muito, né? O abraço que nós recebemos, uma música que nós ouvimos. Então nós não estamos ali, presentes ali. Muitas vezes nós estamos dispersos. A mente está num lugar, o emocional está no outro, e o físico está ali. É preciso também fazer essa Unificação. concentração aqui, né? Essa conexão, juntar isso, né? Para poder entender esses níveis todos, né? E não é fácil, tem um método, né? E como é que nós... Mas o importante é encontrar esse elo, né? E como é que nós podemos encontrar esse divino dentro de nós? Aí é justamente o tema principal do livro, né? Aí nós podemos assim dizer que nós somos duas metades. Como humanos, nós somos duas metades. Uma metade masculina, outra metade feminina. A psicologia acima de ânima e ânimo. Não é? O pensamento masculino é diferente do pensamento feminino. A emoção feminina é diferente da emoção masculina. O físico também é diferente. O espiritual não. O espiritual é um só. Porque ele dá vida tanto no ser humano masculino quanto feminino. E todos os seres humanos. Então, o espiritual é um. O ser, quando falamos ser humano, quer dizer aquele humano que identificou o ser dentro de si. Então, é um ser humano. Enquanto não identifica isso, nós diríamos assim, nós somos animais humanos. Animais humanos. E tem muitos animais humanos, mas seres humanos são poucos, não é? Poucas pessoas. Então, como é que nós temos que nos conectar com esse divino? Tem um método, tem que ter um método. Um dos métodos é o caminho do yoga, que é um caminho de evolução humana, né, que começa na base física, no físico, e vai até o divino, até o espiritual. É um caminho de ligação, fazer uma conexão com o espiritual, com o divino dentro de nós, né? Esse Deus que nós falamos, esse nome que nós usamos, o divino, tem vários nomes, muitos nomes, né? Deus, o Criador, o Absoluto, e tantos outros nomes que tem esse divino, né? Mas, na verdade, é o Criador de tudo, de todos os reinos e de tudo que nós conhecemos e vemos, né? E essa era justamente a era de Aquários, é a era do saber, é de saber quem nós somos, quem verdadeiramente nós somos, né? Existe até uma história nesse sentido, que às vezes contamos aí com as pessoas,
Quando alguém pergunta, quem é você? Ah, eu sou advogado. Ah, não, mas eu não perguntei a sua profissão. Não, mas eu perguntei quem você é. Bom, eu sou brasileiro. Não, também não perguntei a sua nacionalidade. Né? Eu sou casado, o quê? Nada disso né? Quem você é. Né? Nós não sabemos bem, nós confundimos a nossa profissão, né? o nosso conhecimento, a nossa... Confunde quem eu sou com o que eu sou. Com o que eu sou. Não é isso mesmo. Muito Existe obrigado. essa questão, porque eu não sei, mas eu desconfio que esse motivo, né, dessa confusão que existe é que quando você se pergunta quem eu sou, muitas vezes a resposta que você tem para você mesmo é dolorida. Né? As pessoas muitas vezes elas não acreditam em si mesmas, elas não têm confiança em si mesmas, elas, por criação, por uma série de motivos, os motivos são infinitos e as combinações em cada ser humano é diferente, né? Mas isso faz com que muitas vezes a percepção de quem eu sou é uma percepção que vai doer aqui dentro. Então, o que eu faço? Para não doer, eu rejeito, eu escondo. Lembra que eu falei para vocês que a gente coloca atrás de um muro e aquilo ali que está atrás do muro, tudo que a gente vai colocando, vão se transformando em monstros monstruosos. Que nós cada vez mais não queremos ver esse muro desaparecer, porque ele está escondendo de nós o que nós não aceitamos em nós mesmos. E isso é um dos principais geradores de doenças. Né? Então, isso que o professor está falando é exatamente isso, de, em vez de quem eu sou, a pessoa sempre, ela ouve o que eu sou, né? O que eu sou. Então, nós podíamos dizer assim, né, de uma maneira simples, se alguém nos perguntasse quem você é, né? Eu sou uma partícula do divino. Ó, que bonito, ou é isso mesmo. Eu sou uma manifestação do divino. Isso. De uma maneira simples, eu sou uma partícula. E então, se eu sou uma partícula do divino, eu posso me comunicar com ele. E ele pode se comunicar comigo. Na verdade, o divino está sempre se comunicando a gente conosco. Que não para ouvir. Só que nós não conseguimos perceber essa comunicação, né? Nem sabemos como, porque nós não prestamos atenção a isso. A nossa mente, nós estamos voltados para a mente, né? Então, no livro, procuramos falar isso assim, né? Nós temos várias vozes dentro de nós. Qual é a voz mais forte que está dentro de você? É a voz do seu mental? É a voz do seu emocional? É a voz do seu físico? Está com fome, por exemplo? O físico fala assim, estou com fome. São os sentidos, os desejos. Os sentidos, né? Ou é a voz do espiritual? Como é que é essa voz do espiritual? É assim, olha, eu estou aqui, hein, é isso e tal. Não é assim não. São através de descargas eletromagnéticas muito rápidas. Assim o ser se comunica com tudo, conosco, quando nós... E isso, por exemplo, a mulher, ela tem muito essa percepção mais evoluída do que o homem. Porque a mulher tem uma coisa chamada intuição. Intuição. Que nós homens, temos menos. Então, o que nós temos que fazer? Desenvolver a mente intuitiva. Porque a mente racional já desenvolvemos, muito até. Que é o cartesianismo. Tão grande, né? Mas a mente intuitiva nós precisamos desenvolver. Quer dizer, a mente voltada para essa voz do divino dentro de nós. Né? Por isso, então, no princípio, falamos assim, nos referindo a René Descartes, que disse, eu penso, logo existo.
eu diria, eu respiro, logo existo. Existe, é. Porque sem respirar, nós não podemos viver. E está acontecendo isso hoje, mais eu importante. sempre tenho falado, estamos respirando cada vez, a humanidade está respirando cada vez pior. E mais poluído, um ar mais poluído. E independente do ar ser poluído, que o senhor tem razão, estamos respirando mal, né? Por isso eu tenho feito tantos programas Exatamente. falando da respiração. O ar já está ruim, como o professor disse, isso é indiscutível. Mas, além disso, nós não estamos inspirando e expirando com o nosso corpo fazendo os processos corretos. À medida em que nós respiramos, inspiramos, em vez de nós fazermos o processo abdominal que eu tenho ensinado para vocês, nós seguramos exatamente o que o professor está falando ali, o nosso emocional. Seguramos as nossas raivas, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas revoltas, a nossa não aceitação de nós mesmos, do jeito que somos. Então, isso é um emaranhado de consequências, como se fosse uma bola de neve. Eu não gosto de quem eu sou, então eu me prendo, eu me iludo a respeito de mim mesmo. E é como o professor falou, nós somos centelhas divinas. Mas acontece, vocês vejam que engraçado. Muitas vezes a pessoa não gosta de si mesma porque ela gostaria de ser como ela acha que o outro gostaria que ela fosse. Então, se eu não sou como eu acho que o outro gostaria que eu fosse, eu sou uma pessoa horrível. Então, eu quero esconder isso, porque o outro não pode descobrir que eu não sou quem ele gostaria que eu fosse. E daí, isso daí vira uma bola de neve imensa e, eu repito, é a origem de muitas doenças, praticamente todas, umas com uma intensidade estão só ligadas a isso ou não. É esse procedimento, esse processo que acontece. Quando a pessoa começa a perceber que é uma centelha divina, como o professor falou, e começa a colocar isso tudo que o professor está falando em prática, né? Essas coisas começam a ir embora, o corpo começa a se purificar, começa, como ele ensinou, a ficar menos denso. E aí as doenças vão indo embora, a gente vai se sentindo mais saudável, mais leve, mais feliz. Não é isso, professor? E o método é esse, o método, o caminho do yoga, que fala da respiração. Uma das formas, exatamente. Justamente, é um dos caminhos. Né, de evolução aprender humana. A soltar, a liberar e a se amar, porque se eu me amo, eu não vou ficar pensando o que o outro quer de mim, eu vou ser eu mesma, né? Já é um bom começo também. E nós poderíamos ainda dizer o seguinte: nós morremos e vivemos a cada respiração. Certo. Porque quando eu inspiro, eu vivo. Quando eu paro de respirar, eu começo a morrer. Se eu não voltar a respirar, eu vou até morrer, até ir para dentro da terra. Lembrem-se que é a primeira coisa que a gente faz quando nasce. É a primeira respiração. Antes disso, a gente não surgiu para a vida. Não. Isso é um outro assunto que a gente pode falar sobre isso aí, que é um assunto muito interessante também. Mas dizemos sempre isso, né? Nós vivemos e morremos a cada respiração. A cada respiração. Né? Então, a gente tem que nascer por completo. Da energia desse ar que nós respiramos. É por isso que nós nascemos. E que nós não damos muito valor a isso. Né? Muita atenção, nós não damos muita atenção. Não damos, não. Né? Professor, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Se o senhor quiser arrematar mais ou menos por hoje, depois a gente continua no outro programa. Muito obrigado. Agradeço então a oportunidade de estar aqui, né? Então era só isso, né? Para nós pensarmos na importância da respiração. Nós recebemos a vida através da respiração. A própria consciência vai ficar mais nítida, porque vai oxigenar o cérebro, que vai ter uma possibilidade de trazer a consciência de uma forma melhor, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Isso é importante que se Muito obrigado. tenha
todos. Bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu estou colocando aí, o Kaique colocou para a gente a imagem do professor com os telefones dele. Quem quiser entrar em contato com o professor, para conversar com ele, sobre o livro também, se quiser adquirir o livro, o CD que nós mostramos. Então, nós temos isso. Aí, vamos voltar, Kaique, a imagem anterior para as pessoas poderem ter o telefone. 2242-9114 ou 99981-3446. É um telefone tem que insistir um pouco. Claro. Vocês ligarem, não atender, vocês insistam numa outra ocasião, porque às vezes não está. Isso é uma das coisas até fundamentais que eu acho, a gente poder lidar com essa dependência que está acontecendo hoje dos telefones e dos celulares, principalmente. Justamente. Né? Nós temos que usufruir dos benefícios que os celulares nos trazem e não nos tornarmos escravos dele. Então, a pessoa quis ligar, liga, não atendeu, não foi possível naquela hora, vai ser num outro momento, né? Então, é só tentar os telefones, o fixo 2242-9114 ou 99981-3446. E eu agradeço por esse conversatório com o professor, né? Cada vez, assim, os conversatórios do professor são fabulosos, maravilhosos e sempre aprendemos muito. Eu, particularmente, sempre aprendo muito com ele. Bom, professor Luciano, eu agradeço a sua presença, foi muito bom ter o senhor aqui conosco, muito obrigada. E lembro a vocês que quem precisar da babosa, originalmente criada pelo Frei Romano Zago, que já vem pronta para consumo, composta de mel, aloe vera, que é a babosa, e geleia real. É só entrar em contato no telefone 2237-0720. Bem, repetindo, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos. Paz, saúde, alegria e bem para todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.